Boa noite! Hoje é dia de Conectando com Inteligência. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou com um tema muito bom. Quando a gente fala sobre emoções, esse tema você precisa entender sobre ele, você precisa se aprofundar nele, porque é um tema que traz um impacto direto nas nossas emoções. Não tem como falar de autoconhecimento sem você identificar o que nós vamos falar aqui hoje. O nosso tema hoje aqui é gatilhos emocionais. Olha isso, gatilhos emocionais. Então você vai entender hoje o que são esses gatilhos, em que momento eles são acionados e o que você pode fazer para poder trabalhar isso na sua vida, para poder não permitir que ele traga um impacto tão grande como ele traz na vida das pessoas. Isso daqui é importante, tá? Mas antes eu preciso que você pegue esse link e compartilhe, porque esse é um tema que muita gente tem que ter acesso. Gatilhos emocionais, gente, é um dos causadores de conflitos, é um dos causadores de perdas de oportunidade, perdas de amizade, simplesmente porque é algo que você não controla. É um gatilho. Uma vez que ele foi acionado, você já não tem um controle sobre ele. Então, compartilhe esse link para que mais gente tenha acesso. Faz a inscrição no canal. Tem gente que está assistindo esse vídeo e ainda não está inscrito no meu canal, e deixa a sua curtida, deixa o seu like nesse vídeo, ok? Papel e caneta na mão, ou não sei onde você vai anotar, mas eu preciso que você anote. Coloquei bastante coisa aqui para compartilhar com você, justamente para você ter um entendimento necessário sobre gatilhos emocionais. Vamos lá então? O que são gatilhos? Olha só, é uma resposta emocional que envolve diretamente as suas emoções. Não, olha só, é uma resposta, é algo que acontece dentro de você, para facilitar o entendimento, que afeta diretamente as suas emoções, afeta diretamente o seu comportamento, afeta diretamente o seu pensamento. Isso aqui já para você entender. No momento que ele é acionado, ele vai afetar essas três áreas. Então ele afeta o seu emocional, muitas vezes você desestabiliza, muitas vezes você fica nervoso. Ele vai afetar, consequentemente, quando ele te desestabiliza emocionalmente, você agora vai ter um comportamento diferente, os seus pensamentos eles mudam. Então, ele traz um impacto muito grande. Uma vez acionado, ele traz um impacto muito grande. Eu quero já desde o início te explicar o que é um gatilho emocional. O gatilho é aquele momento em que você escuta algo de alguém e você não sabe o porquê, mas você reage mal. Exemplo, eu posso falar algo aqui nessa live, que se eu acionar um gatilho emocional seu, isso vai afetar diretamente o seu nível de concentração, isso vai afetar o seu comportamento, isso vai afetar o seu emocional a ponto de você simplesmente sair da live, não voltar mais, ou até mesmo ficar com raiva. Olha que interessante. Mesmo eu não te conhecendo, mesmo você nunca ter me visto pessoalmente, mas o jeito que eu falo aqui, ou a palavra que eu falar aqui, eu posso acionar esse gatilho em você, daqui. Então, já só para te explicar um pouquinho o que são gatilhos emocionais, do que você está falando hoje, querido. É deste momento. Olha só, eu falei para você que três coisas acontecem quando ele é acionado. Então vamos lá, o seu comportamento. A maneira que você fala, uma vez que o gatilho é acionado, isso afeta no seu comportamento, a ponto de você simplesmente perder o controle e começar a falar mais alto. Ou o contrário, porque o gatilho não te deixa somente nervoso, o gatilho acionado ele pode trazer medo também. Eu vou trazer aqui os efeitos do gatilho, eu anotei aqui muita coisa para falar. Então não necessariamente que o gatilho, uma vez acionado, ele te deixa nervoso, ele te deixa estressado, você vai fazer uma série de... Não, uma série de coisas, não é isso não. O efeito contrário também, como um sabotador. Então, por isso que ele afeta o seu comportamento na fala, ele afeta o seu comportamento na maneira como você enxerga. Porque olha só, ele interfere no seu pensamento, na maneira como você está vendo o cenário. Um gatilho acionado, vamos imaginar que você fique com medo. Você começa a imaginar coisas. Então, só para você entender os efeitos que ele traz. Emocionalmente, você desestabiliza. Emocionalmente, você não sabe o que fazer. Então, isso daqui é importante você entender, ok? Vamos lá. Eu quero te trazer agora os efeitos que esse gatilho traz. Vamos lá. O primeiro deles é, você perde o controle.
Gatilho, uma vez acionado, você perde o controle. Geralmente as pessoas não conseguem se controlar. Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas não tem o entendimento sobre o que é um gatilho, e por isso que quando ele acontece, ela não identifica que, opa, um gatilho meu foi acionado. Então você geralmente perde o controle da situação, porque você perde o controle emocional, e uma vez que emocionalmente você está desgovernado, você está sem controle, você vai fazer muita coisa que você vai se arrepender depois. Então por isso que a perda de controle é um dos fatores que interfere diretamente aqui. O segundo deles, insegurança. Existem gatilhos que, quando acionados, te deixam inseguro. Você não consegue prosseguir, você não consegue falar, você não consegue tomar decisão, você não consegue ter firmeza no que você está falando. Por quê? Porque ele te remete a algo que te traz insegurança. Vou pegar um exemplo simples. Alguém chega para você e fala assim, olha, qual cor você acha que é legal aqui para colocar nesse vídeo? Vamos supor que alguém um dia chegou para você e falou assim, olha, você é muito ruim para escolher as coisas. Você não tem uma sensibilidade, o seu gosto é ruim. Aquilo entra em você como uma verdade, vira um gatilho, e toda vez que alguém chega para perguntar algo para você que tem uma relação com aquele gatilho que você carrega, você fica inseguro. Apesar de você achar o azul bonito, você vai falar assim, tem que ver, tal, não sei, tal. A insegurança, porque o gatilho ele causa isso. Por quê? Porque um dia falaram para você que você não tem uma boa escolha, você não tem bom gosto, entendeu? E isso acabou se tornando um gatilho, para facilitar aqui o seu entendimento. Uma outra coisa, crises de ansiedade. Tem muitas pessoas que, inclusive, têm crises de pânico, simplesmente porque um gatilho é acionado. Ansiedade a gente já sabe que é o mal do século, ok? Isso aí todo mundo sabe. Mas os gatilhos também potencializam isso. Então tem muita gente com crise de ansiedade diante de gatilhos que foram acionados num ambiente normal, num ambiente comum, e ela não percebeu, ok? Outro ponto para você anotar aí, medo de errar. O gatilho, uma vez acionado, ele te trava, ele te bloqueia, você fica com medo, você tem medo de cometer o erro, você tem medo de tomar uma decisão, você tem medo de falar, de dar a sua opinião. Olha que interessante. Vamos lá. Imagine essa cena aqui, Eu gosto de trazer exemplos para facilitar seu entendimento. Você, quando criança, seus pais estavam reunidos e você chegou e fez um comentário quando você ouviu eles conversando sobre o assunto. Na hora você perdeu o time, que você era uma criança, que tinham adultos conversando, e você simplesmente chegou e falou. E seu pai na hora falou assim, fica quieto, cala a boca. Você quer conversa de adulto? Já falei pra você quem você pensa para estar se intrometendo e tal. Vamos supor que ele te traz aquela chamada, ele te expõe, porque você fica exposto na frente de todo mundo. Você vai falar assim, Cleiton, mas isso aí foi um trauma, é uma crença. Mas é isso, é o gatilho. O gatilho que te leva pro trauma. Todas as vezes que você estiver numa situação em que tem pessoas importantes, pessoas que representam uma autoridade para você, dificilmente você vai conseguir se expressar. Por quê? Porque tem um impacto emocional muito grande lá atrás e o gatilho foi acionado. Qual gatilho? Do medo. Olha só, Cleiton, mas você deu um exemplo dos pais, tá? Mas os pais representam para você uma autoridade. Então, não necessariamente você precisa estar numa sala, num ambiente com os seus pais e aquela cena voltar a se repetir. Sempre que você estiver numa sala com pessoas que você entende que representam uma autoridade para você, é como se você voltasse lá na sua infância, o gatilho é acionado, onde inconscientemente a sua mente fala assim, não fala não, são pessoas aqui de autoridade, você não faz parte desse grupo. Por quê? O gatilho lá de trás foi acionado. Acho que agora, com esse exemplo que eu dei, facilitou mais o seu entendimento. Situações em que você trava, que você tem medo. Medo de expressar, medo de falar, medo... Por que medo de expressar? Medo de expressar é alguém brigar com você como um dia alguém brigou lá atrás, o seu pai brigou com você lá atrás. Facilitou o entendimento? Tá fazendo sentido? Coloca o emoji da lâmpada. Participe, escreve aqui nos comentários. Já falei para vocês, eu leio todos os comentários. Para você que está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo, se esse é o primeiro vídeo. Porque eu não tenho dúvida que esse vídeo aqui vai ser muito compartilhado, porque é um assunto que as pessoas precisam entender.
Então, muita gente vai estar chegando agora. Coloca lá na mensagem, Cleiton, primeira vez que eu estou aqui no seu canal, primeira vez que eu estou assistindo um vídeo. Seja bem-vindo. Eu gosto, eu leio os comentários. Você vai ver que vai ter uma curtida minha lá. Então, tenha esse entendimento, ok? Vamos lá. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. O gatilho, quando ele é acionado, você perde foco. Porque olha só, se te desestabilizou emocionalmente, já era, você não consegue focar. Por isso que uma pessoa, quando um gatilho dela é acionado, a produtividade dela cai, porque ela não consegue se concentrar. Esquece, aquilo desestabilizou você emocionalmente, não tem concentração, não tem foco, não tem nada, o resultado não vai vir, a produtividade vai cair. Isso aqui é fato, ok? Só você lembrar de situações parecidas como essa, você vai perceber como você se perdeu ali nas suas emoções. Perfeito? Outra coisa que eu marquei aqui para falar para vocês. Afeta a sua autoestima. Você fica mal. Emocionalmente, se você está mal, você já não acredita, você já não confia, porque ele afeta diretamente a sua autoestima. Gente, olha como os gatilhos emocionais interferem no nosso dia a dia, sem você perceber. Exemplo, se você fizer um comentário aqui, de repente eu falo algo que você não gostou, eu posso acionar um gatilho seu e a sua autoestima vai lá embaixo. E aí você nunca mais participar de nada. Tá tendo mais clareza? Tá fazendo sentido para você? Você está identificando alguns pontos? Escreve aqui se faz sentido para você, se você já identificou alguma coisa. Ele mexe com a sua autoestima. Lembra da insegurança? Também é um dos fatores. Então, olha quanta coisa os gatilhos causam na gente. Vamos lá. Outra coisa que eu anotei aqui, ó. Sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Existem gatilhos que quando eles são acionados emocionalmente na gente, você começa a carregar aquele sentimento de culpa, como se o erro fosse seu, como se a culpa fosse sua, e não é. É porque você tem um gatilho, uma situação, você se sente responsável por aquilo. É como se você tivesse uma dívida em algumas situações, simplesmente por gatilhos que você anda carregando com você e até hoje você nunca identificou. Olha só como é importante você trazer o autoconhecimento para a sua vida. Porque, Cleiton, como é que eu identifico esses gatilhos? Através do autoconhecimento. Eu tenho vários gatilhos em situações que eu identifiquei e eu trabalhei na minha vida. A maneira que a pessoa falava comigo era como se remetesse a uma outra época. Palavras, entendeu? Eu já contei várias vezes aqui para vocês, eu sempre tinha um conflito com a Luciana, porque às vezes ela falava algumas coisas e eu reagia mal, e eu não sabia por que eu estava reagindo mal. Simples, porque acionava um gatilho meu. Porque toda vez que ela me tratava como se ela fosse a minha mãe, eu não gostava, era como se minha mãe estivesse brigando comigo, o meu pai, eu acabava reagindo. Exemplo, um dos gatilhos que eu tenho, e eu trabalho muito isso, eu tenho muita dificuldade quando alguém fala que eu fiz algo que eu não fiz, ou que eu pensei, ou que eu falei, quando alguém me acusa de algo que nem passou na minha cabeça. Por quê? Porque eu já passei por situações onde falaram coisas que não eram verdades, não era aquilo que a pessoa estava falando. Então, hoje menos, mas antigamente eu tinha muita dificuldade com isso. Então, assim, não fala que eu fiz algo que eu não fiz, eu ficava nervoso na hora, ó, você está falando isso daí, por quê? Porque quando eu erro, eu assumo. Agora a pessoa chegar e falar assim, não, você pensou isso, ou você falou aquilo, eu tinha muita dificuldade. Esse era um gatilho que eu carregava e que me gerava conflitos. Por quê? Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então eu falava uma coisa, se a pessoa entendia outra, ia dar conflito, devido ao gatilho que eu carregava. Então, para você poder identificar, o gatilho, ele potencializa o seu complexo de inferioridade. Olha isso aqui que interessante. Se você já carrega um complexo de inferioridade com você, uma vez esse gatilho acionado, ele vai potencializar. Você tem a tendência de trazer essas situações para os complexos que você carrega. Agora imagine uma pessoa que é ferida emocionalmente, que carrega vários gatilhos. Imagine o dia dessa pessoa. A todo momento ela está ali desestabilizada emocionalmente. É um grande desafio. Eu preciso que você entenda, olha a importância de você identificar os gatilhos que você carrega, ok? Vamos lá, outro ponto que eu coloquei aqui, ó, estresse, te estressa porque você fica estressado, você não sabe nem como reagir, você não sabe nem como lidar com a situação, e você acaba tendo muitos conflitos com outras pessoas. Anote aí, você tem muitos conflitos. Por quê? Você perde o controle, gente.
Você começa a falar coisas que você nem sabe por que você falou. Você começa a brigar, você começa a ter conflitos que você nem sabe de onde começou. Tem pessoas que você está com raiva até hoje, você nem sabe por quê. Você não fala com a pessoa, mas você não tem clareza por que você não fala. Sabe por quê? Foi um gatilho numa discussão que acionou e por isso você ficou tão chateado com ela. A pessoa te tratou de uma maneira que você não gosta de ser tratado, mas você nunca identificou isso. Por isso a sua dificuldade. Preciso que você entenda isso. Por quê? São esses gatilhos que te impedem de avançar. São esses gatilhos que te impedem de fazer coisas. São esses gatilhos que te afastam de pessoas que você ama. São esses gatilhos que fazem você perder oportunidades na vida de crescimento. São esses gatilhos que te tiram de ambientes. Por quê? Por causa do comportamento. Uma vez que o gatilho é acionado, você reage mal e você acaba sendo expulso daquele ambiente. São esses gatilhos que fazem com que você perca boas conexões, que você lutou tanto, lutou anos para poder alcançar e simplesmente perdeu. Então eu preciso que você tenha esse entendimento hoje. Os gatilhos emocionais que você carrega estão te prejudicando. Você precisa se libertar deles o quanto antes. Isso daqui é importante. O quanto antes, ok? Vamos lá. Como trabalhar os gatilhos? Eu anotei alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa para você trabalhar esses gatilhos, você precisa identificá-los. Como que você vai identificá-los? Através do autoconhecimento. Como assim, Cleito? Autoconhecimento é a sua história, é você olhando para você. No meu caso, eu falando do Cleiton. Quais foram as privações, quais foram os traumas, as crenças que o Cleiton carrega? Qual foi o impacto disso? Sentimento de rejeição, sentimento de abandono, qual é o impacto que isso traz na sua vida? Porque olha só, se você carrega com você um sentimento de rejeição, isso quer dizer que é um gatilho. Toda vez que você se sentir rejeitado em um ambiente, você vai reagir mal. Se você cresceu num ambiente tumultuado, onde o seu pai gritava com você, a sua mãe gritava com você, toda vez que você estiver num ambiente tumultuado, com pessoas falando alto, aciona o gatilho, você vai reagir mal. Estou trazendo alguns exemplos para facilitar para você. Se você foi abandonado na sua infância, na sua adolescência, que seja por um namorado ou por uma namorada, mas se você teve o sentimento de rejeição, olha só, isso aqui é tão grave que pessoas que já foram abandonadas, que literalmente foram abandonadas, ela entra num processo de autossabotagem no relacionamento dela e antes da pessoa abandonar, ela vai lá e termina o namoro, porque na cabeça dela ela tem certeza que o outro vai abandonar. Por quê? Por um gatilho que foi acionado por traumas que ela carrega. Então, exemplo, você está num relacionamento, aí você imagina, o gatilho acionou, você não percebeu. Você entra num processo de autossabotagem, começa a arrumar um conflito, vai lá e termina o relacionamento. Porque na sua cabeça você tem certeza que a pessoa ia te abandonar. Então, antes dela me abandonar, quer saber? Eu mesmo faço isso, porque eu não fico sofrendo. Porque você acha que se você terminou, você não foi abandonado. É como se você tivesse abandonado a pessoa. Sim ou não, gente? Quem é que já está se identificando com esse ponto? Escreve aí nas mensagens que eu quero ler. Então eu preciso que você tenha essa clareza. Identifique como, olhando para a sua história, as dificuldades, as lembranças que você tem. No curso Evolution eu falo muito sobre isso. Eu explico como identificar cada lembrança que você tem na sua memória. É uma lembrança boa, lembrança ruim. Eu falei sobre isso no Evolution e assim, trouxe um entendimento, uma clareza muito grande para as pessoas. Facilitou muito no processo de autoconhecimento. Então identifique isso, tá? Segundo ponto, assuma o controle emocional, tome essa decisão. Por quê? Porque o gatilho é justamente o que te desestabiliza emocionalmente, é a hora que você fica desgovernado. É a hora que você fica transtornado, você fala, meu Deus do céu, eu vou bater em todo mundo, eu quero fugir daqui, eu não quero falar com ninguém, você fica louco. Assuma esse controle. Começo a identificar os gatilhos, agora eu vou assumir o controle, eu não posso mais agir como antes. Não posso achar que isso aqui é normal, vou parar com isso agora. Assuma esse controle. Ok? Esse é um ponto importante para você. Assuma o controle das suas emoções. Tome essa decisão. Faça o que precisa ser feito. É só assim que você vai ter uma vida equilibrada. É só assim que você vai ter a paz que você vem buscando. Paz que eu estou falando aqui emocionalmente. Não é a paz que excede todo entendimento, porque essa vem de Deus. Estou falando aquela paz que você busca emocional. Ou a paz porque você aprendeu a lidar com as situações. Não necessariamente que a sua vida ficou tranquila. Mas você precisa decidir assumir o controle emocional. Terceiro ponto, aqui ó, se concentre no presente. Quando se fala de gatilho, se concentre no presente, pare de olhar para trás, pare de olhar para o passado.
É por isso que você está com dificuldade. Se concentre no seu presente, naquilo. Peraí, isso aqui aconteceu comigo lá atrás, não quer dizer que vai acontecer de novo. Não é porque eu sofri que eu vou continuar sofrendo. Não é porque eu passei por aquilo que eu vou passar por isso o resto da vida. Se concentre no seu presente para você começar a olhar para o seu futuro. Mas a todo momento você fica olhando para trás, você fica falando que você sofreu, que foi difícil, que foi isso, que foi aquilo, que você não tem sorte e tal, e só se lamentando. Porque os gatilhos são acionados e eles potencializam esse sentimento de tristeza, de incapacidade, sentimento um sentimento ruim, negativo, como se você fosse um imprestável. Para com isso. Olha quantas habilidades você tem, quantas qualidades você tem. Se concentre no presente, pare de olhar para o passado. É assim que você vai trabalhar os seus gatilhos. Quarto ponto, reprograme a sua mente. Se questione, faça uma reflexão. Peraí, será que eu sou realmente assim? Por que eu estou nessa situação? Não aceite qualquer coisa. Ah, mas a minha mente está falando que eu nunca vou ser ninguém, Cleito. Não aceite isso. Você é perfeito para o seu propósito. Eu sempre falei isso aqui para você. Eu aprendi isso e eu sempre compartilho aqui com você. Você tem suas habilidades, você tem suas qualidades, mas você precisa acreditar. Então reprograme a sua mente. Ah, mas eu já fiz erros. Quem não cometeu erros? Compartilho direto aqui os erros que eu cometo com vocês e cometo até hoje. Mas e aí, Cleito, se eu comete erros, vou lá e corrijo. Se tiver que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se tiver que me arrepender, eu vou me arrepender. Se tiver que pedir desculpa, eu vou pedir. Mas eu não tenho sentimento de que, porque eu conheço um pouquinho de inteligência emocional, eu não vou errar. Claro que não. Existem coisas que você vai crescer justamente através do erro. Pare com isso. Pare de ficar se culpando. Reprograme a sua mente. Olhe para o futuro. Os gatilhos não podem te prejudicar. Os gatilhos não podem te paralisar. Os gatilhos não podem falar para você que você nunca vai conseguir ter as suas emoções no lugar. Eu te garanto, você consegue. Acredite em mim. Já que você não está acreditando em você, acredite em mim. Isso aqui é importante você entender. E o quinto ponto para você realmente trabalhar esses gatilhos, reverter esses gatilhos, tomando a decisão. Qual decisão? Eu vou eliminá-los da minha vida. Deixa eu pegar um pouco mais pesado com você. Inclusive você já ia sair, né? Tá vendo como que... É mais ou menos isso. Muitos não chegaram nem até aqui e você já estava pensando em sair desse vídeo. Porque assim, você quer tudo pronto. Sem você perceber, esse é um padrão que você carrega. Um dia eu vou falar... É porque eu falo sobre padrões no curso Evolution. Mas um dia eu vou trazer um pontinho aqui sobre um padrão. Esse é um padrão que você tem. Você quer tudo pronto. Você não quer aprender, você não quer ter que colocar a mão na massa, você não quer exercitar. Você quer o seguinte, Cleito, fala aí quais são os 3 pontos. Ah, e qual que é a chave final? Qual que é É isso, você está sempre procurando. Qual que é a resposta? Qual que é o segredo? Qual que é a grande chave? Não existe. Para você não existe. Se eu te falar assim, ó, faz isso, você não vai conseguir. Por quê? Porque um dos padrões que você carrega é respostas prontas. Você nunca assiste um vídeo até o final. Tudo você quer para ontem, ansiedade. Não, já entendi o que ele vai falar, pronto, vai para outro lugar. Vai para os cursos, para o treinamento presencial e fica com a cabeça em outro lugar. Por quê? Porque é o padrão que você carrega. Você não termina nada do que você começa e nunca parou para pensar. Só quer tudo pronto, tudo para ontem. Toda vez que você está aqui na live conectando com inteligência, você não assiste até o final. Aí sabe o que você faz depois? Fica mandando pergunta lá no direct para mim. A maioria das perguntas que eu recebo lá, as respostas tudo aqui nos vídeos. Pergunta se a pessoa quer assistir. Não quer, porque ela quer a resposta pronta. Como que eu faço para adquirir o autoconhecimento? Eu recebo essas perguntas até hoje. Olha quantos vídeos tem aqui. Por quê? Porque a pessoa entra, mas ela não entende que ela tem um padrão na vida dela de querer respostas prontas, porque ela quer praticidade, ela não quer passar pelo processo, mas ela nunca percebeu que isso está carregando. Ela carrega isso há anos. Isso há anos vem acompanhando. E você não sai da mesmice. E você não consegue ter uma vida diferente. Quer um conselho? Toma uma decisão. Pare de querer respostas prontas. Pare de querer as coisas práticas. Tem coisa na vida que é processo. Autoconhecimento é processo. Autoconhecimento não é só você assistir 1, 2 vídeos só e pronto, não. É processo. Deixa eu entender. Olhar para dentro de você dói. Porque você vai identificar que você comete erros. Olhar para dentro de você não é fácil não, tá? Tá pensando que é simples? Tá achando que é fácil para mim quando eu descubro que o Cleiton ainda comete erros?
Tá achando que é fácil para mim? Quando eu identifico que o Cleiton comete erros que não eram mais para estar cometendo, frente àquilo que ele ensina, cometo erros sim. Sabe por quê? Porque eu não sou perfeito. Perfeição, somente Deus. Eu não. Mas eu tenho consciência, é diferente. Eu tenho consciência para identificar os meus erros. Eu tenho consciência para me arrepender. Entendeu? Então eu não tenho essa coisa de que, não, agora eu já aprendi. Então, tome uma decisão. É assim que você vai eliminar os gatilhos da sua vida. Pare de querer tudo para ontem. Pare de querer respostas prontas. Pare de ficar sempre buscando qual que é a chave, a grande chave. Qual que é o segredo. Pare de querer descobrir segredo. Se concentra na sua vida. Não está cuidando nem das suas coisas, está querendo saber segredo dos outros? Para com isso. Bom? Outra coisa. Vou chamar a sua atenção aqui agora. Você está fazendo parte do curso do meu grupo lá no Telegram? Não. Pois é, agora olha só, eu vou responder 3 perguntas que eu trouxe de lá. Que eu abri lá, as pessoas mandaram, peguei as 3, trouxe aqui para responder para você. Aí às vezes você fala assim, mas é porque eu não tenho dinheiro. Mas é porque eu não tenho sorte. Porque eu estou endividado. É porque isso, porque aquilo. É nada, é a mentalidade que você tem, desculpa te falar. Hoje em dia tem um monte de recursos para você aprender e crescer, mas você não percebe que a mentalidade que você tem, você é escravo da sua mente e o padrão que você carrega com você é o padrão de sobrevivente. Exemplo, olha só, vou responder 3 perguntas aqui que de repente pode destravar essa pessoa. Pergunta quanto que ela pagou. Nada, ela só entrou no canal do Telegram, ela aproveitou a oportunidade quando eu abri, faço uma pergunta. Ela colocou a pergunta e eu escolhi a pergunta dela e vou responder aqui. Pergunta qual foi o curso que ela teve. Nenhum. Só que tem uma coisa, ela teve atitude. Então, apesar de você falar que quer mudar a sua vida, preciso que você reflita. Porque na hora de tomar decisão, na hora de ter atitude, você não está fazendo como poderia. Você sabe que você pode fazer mais do que você está fazendo. Só que é mais fácil reclamar, é mais fácil fazer de vítima, é mais fácil falar, eu não consigo. Eu já tentei, aquela famosa frase, eu tentei. Tentar nem existe. Tentar é a desculpa que você dá para algo que você não fez. Você já ouviu falando isso aqui várias vezes e ainda continua falando que tentou. Para com isso. Eu preciso pegar pesado com você. Eu não tem problema se você vai ficar chateado, mas eu preciso pegar pesado com você. Poxa, eu sei o quanto você quer crescer, eu sei o quanto você quer avançar, mas você fica contando historinha para você. Você quer saber qual é a historinha que você conta pra você? Por que você não fez o que precisa ser feito? Aí você vai começar, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, porque não tenho aquilo, não tenho apoio, porque eu não tenho sorte. Não importa, é a história que você conta pra você. E é essa história que está impedindo você de mudar de vida, de mudar de nível, de realizar. Eu não estou mais nem falando dos sonhos que você tem pra você, mas dos sonhos que Deus tem pra você, que são muito maiores. Você nem tem noção. Se você já se assusta com os seus, imagine se você soubesse o que Ele tem pra você. Então, reflita sobre isso. Vamos agora para a mentoria Telegram. Perguntas que eu recebi lá no Telegram. Alexandre Simplício, vamos lá. Cleiton, me sinto um obeso mental. Procuro absorver bastante conteúdo e conhecimento. Porém, em alguns pontos da minha vida não percebo mudança. O que devo fazer? Vamos lá. Vamos lá, Alexandre. É que você não pegou no bom dia. Eu já estou agitado, então eu tenho que direcionar aqui você nessa resposta mais agitado. Vamos lá. Você já respondeu para mim, sabe por quê? Porque olha só, me sinto um obeso mental. Isso quer dizer que você está se alimentando muito, ok? Vamos trazer agora, conjecturar na comida. Se eu comer muito, eu vou me tornar uma pessoa obesa. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer quando eu estou comendo muito e eu me tornei uma pessoa obesa? Eu preciso dar uma balanceada na minha alimentação, eu preciso me alimentar de coisas sadias, e aqui, quando a gente fala de conhecimento, não quer dizer que tudo que você está absorvendo para você sejam coisas sadias. É igual alimento. Pode ser que você está comendo coisas que te tornam um obeso e na realidade aquilo não faz sentido. Exemplo, uma pessoa ela pode comer o dia inteiro doce, ela vai se tornar uma pessoa obesa. Ela se alimentou, barriga está cheia, pode passar mal, mas aquilo lá não é saudável para ela. Agora, então a primeira coisa que você tem que entender, Alexandre, é o seguinte: o que você está se alimentando é algo saudável? Porque se é saudável, por que não está mudando a sua vida? Primeiro ponto. Porque eu não sei como colocar em prática. Se você não sabe como colocar em prática, então está faltando uma clareza. Entendeu? Então, assim, é algo que não está te fazendo bem, porque você se tornou obeso.
Qual é a comida que você se torna obeso? Dependendo da sua alimentação, você se torna uma pessoa obesa. Primeiro ponto. Segundo ponto, vamos para a prática, exercício. Quando você está obeso, você tem que fazer o quê? Exercício. Qual é o exercício que você está fazendo, Alexandre? O exercício aqui eu vou te explicar. Qual momento você está colocando em prática? Me dá um exemplo aí de algo que você fez, que você aprendeu comigo aqui no meu canal ou lá no Telegram. Porque se você não está pondo em prática, por isso que você está obeso. Você está só entrando, só se alimentando, só engordando, só se tornando obeso. E a prática? A prática não. Não, Cleiton, mas eu falo bonito. Você precisa ver. Eu repetindo as frases que você fala aqui, o entendimento que você traz, eu falo bonito. Não é isso não. É a prática. A prática é como se fosse um exercício físico. Faz isso, depois você vai me falar se deu certo ou não. Então, cuidado com o que você anda se alimentando, porque se for sadio, era para mudar a sua vida. E o principal, faça exercícios. O exercício é você coloque em prática tudo aquilo que você está aprendendo. Aí você vai ver que a sua vida vai mudar. O Matheus George de Santos. Ultimamente meu cérebro anda confuso. Sinto meu raciocínio lento. Confusão mental. Não consigo pensar direito. Não sei o que está acontecendo. Como posso dar vida ao meu cérebro? Quais são as sementes que você tem plantado no seu cérebro? Sementes de vida ou sementes de morte? Como assim, Cleiton? O que você anda vendo, o que você anda ouvindo, é isso que está alimentando o seu cérebro. Então, se o seu cérebro está morrendo, é porque ele está recebendo coisas ruins. É isso. Então, peraí, olha só, se eu me conecto com pessoas sadias, que falam coisas do bem, coisas que me edificam, se eu frequento ambientes que me edificam, ambientes aqui, gente, não é só mais ambiente físico não, tá? Quando eu falo ambientes, as pessoas confundem, assim, não, eu vou para a igreja. Não é só, o que adianta? Você vai para a igreja e aqui na internet você fica vendo um monte de coisa que não acrescenta nada na sua vida. Aí porque você acha que é o ambiente físico, Cleiton, todo momento eu estou na igreja. Não, não é. A igreja hoje é apenas um dos ambientes que você frequenta. O celular é o outro. O seu celular, qual é o ambiente que ele te proporciona? Eu preciso pegar pesado com você. Não estou falando aqui pro Matheus, não. É para todo mundo. Por isso que o cérebro está nessa situação. Está confuso, não sei o que eu faço. Por quê? Porque você está se plantando sementes aí que não são boas. Ou também pode estar cometendo o erro da outra pergunta. Não está praticando. Está só recebendo e nada de praticar. Por isso que você está confuso. Muita informação. Aí você fica indeciso, não sabe nem por onde começar. Tanta informação, não coloca nada em prática. Será que você está querendo respostas prontas? Será que está querendo descobrir o segredo? Será que você é mais um? Você que eu falo não é o Matheus, é quem está nos assistindo. Reflita sobre isso. E a terceira pergunta aqui, ó, Patrícia Lima. Como incentivar o esposo a crescer em seu desenvolvimento se ele acha que é besteira? Tipo, fica fechado em sua bolha e se impede de sair de lá. Me preocupo, pois ele acaba me paralisando também, uma vez que somos uma só carne. É como se eu quisesse andar, mas algo me impede. Se puder me ajudar, agradeço. Vamos lá, Patrícia, deixa eu te falar uma coisa. Você tem o entendimento de uma só carne, perfeito. O quanto você está disposta a abrir mão de dar 3 passos para ficar parado ao lado dele? Essa é uma pergunta difícil. Ah, Cleiton, ninguém quer ficar parado, pô. Eu estou assistindo você, eu estou crescendo, ele não quer. Exatamente. Por quê? Você deve estar cometendo um erro. Não estou falando que você deve. Um dos erros que as pessoas cometem, quando ela começa a desenvolver, é que ela começa a apontar, a sinalizar para o cônjuge que, olha só, você precisa estudar, você precisa ler, você precisa assistir um vídeo, você precisa conhecer o Cleiton, você precisa isso. Você só sabe falar, apontar o erro. Quando ela olha para você, ela vê você assistindo um vídeo pela metade, ela vê você pegando um livro e lendo só as primeiras folhas, ela não vê mudança no seu comportamento, ela não vê mudança na sua atitude, ela olha para você e fala, cara, eu não vou perder tempo com essas coisas, porque ela está fazendo e não está mudando. Sabe por quê? Porque se você realmente estiver colocando em prática na sua vida, não tem como a pessoa não vir atrás de você. Peraí, onde você está indo? Você está diferente. Você está falando com quem? Quem que é essa pessoa aí? Não, porque não é possível, pô. Você não grita mais, você não briga mais comigo, você não aponta mais os meus erros, você não me acusa, você mudou. Aí a pessoa vem. Mas se ela olha para você, ela não vê resultados, não tem por que ela sair da rotina dela, da vida tranquila, da zona de conforto, para fazer o que você quer. Eu preciso que vocês reflitam sobre isso aqui, porque é o que acontece na maioria dos casais. Eu tive problema com a Luciana no começo, sim. Quando a gente se converteu, quando eu comecei a buscar conhecimento, a Luciana, eu percebi que ela paralisou.
Aí eu falei, cheguei um dia para ela e falei assim, ó, se eu tiver que parar, eu vou ficar parado, mas eu vou te esperar, eu não vou avançar sozinho. Essa é a maior prova de amor que você pode dar para a pessoa. Agora, já imagina só ficar assim, vamos, Sandra, você tem que avançar, você tem que crescer, você está parada, você precisa desenvolver, você precisa ampliar sua mente. Só cobrando e acusando, você acha mesmo que ela ia querer vir? Claro que não. Vira e mexe, a gente para que os dois conversam ali. Ó, tem áreas que a Luciana já avançou mais do que eu. Calma, espera, vamos avançar juntos. E esse entendimento você tem que ter. Se você não estiver fazendo isso, não tem como eu te dar nenhum conselho. O quanto você está disposto a ficar parado para poder permanecer sendo um só, como a Bíblia nos ensina. Porque se você não está disposto a isso, não adianta você falar do outro. Você comete erros iguais a ele. Então, eu preciso que você entenda. Gente, e essa foi o Conectando com Inteligência. Cleide, você pegou pesado hoje. Não peguei pesado. Eu falei que você precisava ouvir. Eu sempre falei, gente, para passar a mão na cabeça, tem um monte de gente no seu dia a dia. Não sou eu que vou passar a mão na sua cabeça. Isso não é o meu propósito. Meu propósito é trazer aqui para você a reflexão, para você identificar o que você precisa trabalhar na sua vida. Por isso que eu preciso pegar pesado em alguns momentos, para ver se você acorda. Segunda-feira já, ó. Você tá aí ainda, não entendeu o que está acontecendo. Ó, já foi a segunda, amanhã já é terça. E aí, você vai fazer o quê? Então, entenda isso, ok? Pega esse link, exemplo, esse vídeo aqui você tem que assistir com a sua família. Aliás, era para você estar assistindo com a sua família, né? Porque, pode ver, tem várias coisas que vocês fazem que não agregam em nada. E um vídeo como esse, que poderia te ajudar, para você já começar a ensinar para os seus filhos sobre inteligência emocional, sobre educação emocional, educação financeira, inteligência financeira, todo esse. Se você tiver o controle das suas emoções, tudo fica mais fácil. Você faz isso? Não. Então, é importante você ter esse entendimento. Compartilhe esse link nos grupos. No grupo do seu trabalho. Quantos funcionários você tem lá que tem vários gatilhos que se prejudicam? Excelentes funcionários, boas pessoas que você gosta, inclusive, mas se comportam mal por causa dos gatilhos. Então compartilhe esse vídeo com eles. Que Deus continue te abençoando a cada dia mais, te dando sabedoria, discernimento e entendimento para você colocar em prática tudo aquilo que você vem aprendendo. Não somente para mudar a sua vida, mas para impactar a vida de todos que convivem com você. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amanhã tem episódio novo do MentorCast. Mais uma oportunidade de você colocar em prática, de você aprender um pouco mais sobre autoconhecimento. Deus abençoe!